Olha só, quem usa o ChatGPT já sabe, né? Ele é uma mão na roda para respostas rápidas. Mas, e se desse para transformar ele num verdadeiro assistente de pesquisa? É isso que a gente vai ver aqui. Uma abordagem que leva a ferramenta para um outro nível, muito além daquela respostinha básica. Sabe quando a gente precisa de mais? De algo que vá além daquela resposta instantânea do ChatGPT? Fica aquela sensação, né? Poxa, eu sei que essa ferramenta pode entregar uma análise muito mais profunda, muito mais completa, mas como é que a gente pede isso? Então, a chave para isso está numa abordagem que a gente pode chamar de investigação. É basicamente uma forma de dar uma nova instrução para a IA. Em vez de só pedir uma resposta, a gente pede para ela virar um assistente de pesquisa de verdade. Beleza, mas o que é essa tal de investigação, afinal? Como é que ela funciona para destravar esse poder de análise mais profundo? Vamos entender isso agora. A ideia é a seguinte: com a abordagem de investigação, a gente está pedindo para o ChatGPT analisar um assunto com muito mais calma, com mais profundidade. A grande virada de chave é justamente essa: parar de pensar nele como alguém que só responde e começar a ver como um assistente que vai primeiro pesquisar o tema, para depois, só depois, montar a resposta. Tá, mas e na prática? Como é que isso rola? A IA, na verdade, segue uns passinhos. Primeiro, ela vai lá e explora diferentes pontos de vista. Depois, ela pega aquele monte de informação complexa e organiza tudo. Aí ela analisa os dados, os argumentos, e só no final ela estrutura uma resposta completinha. Quer um exemplo? Em vez de perguntar o que é computação quântica, o comando muda para algo tipo: faça uma investigação sobre os princípios da computação quântica e analise o impacto que ela pode ter na criptografia. A diferença é gritante, né? É um pedido de pesquisa, não uma pergunta simples. Certo, entendi como funciona, mas quando que é uma boa usar essa abordagem? Bom, as aplicações são super variadas, viu? Vai desde ajudar nos estudos até um planejamento mais sério, mais estratégico. O primeiro caso de uso, e talvez o mais óbvio, é para pesquisa e estudo. Pensa só, em vez de pegar só uma definição solta, dá para pedir para a IA montar toda uma base de conhecimento sobre um assunto. É perfeito para quem está começando a aprender algo do zero. Imagina o poder disso para investigar aqueles conceitos científicos super complexos, sabe? Ou para mergulhar de cabeça num tema histórico, ou até para desvendar teorias econômicas. Em vez de uma respostinha curta e grossa, a IA vai se dedicar para entregar uma explicação muito mais completa, mais organizada sobre qualquer assunto acadêmico. Agora, o segundo caso de uso, a análise de temas complexos. Aqui o negócio fica mais sério. É para aquelas situações que pedem um olhar mais crítico, sabe? Que precisa comparar ideias. Por exemplo, é uma mão na roda para analisar os prós e os contras de uma política pública, ou para avaliar um modelo econômico, entender os vários impactos de uma nova tecnologia. A ferramenta realmente se esforça para não ficar só no raso, sabe? Para ir além. E chegamos ao terceiro uso que eu acho fascinante: a exploração de ideias. Aqui a gente usa a investigação para brincar com hipóteses, para pensar em cenários futuros, explorar possibilidades. É perfeito para investigar tendências de tecnologia, sabe? Para analisar cenários futuros, mesmo que hipotéticos. Ou até, olha que legal, para examinar diferentes interpretações de uma obra de arte, de um texto filosófico. É uma ferramenta para expandir a mente de verdade. Certo. Então, qual é a principal diferença no fim das contas? O ponto central é esse aqui, ó. Tudo se resume a uma escolha entre velocidade e profundidade. A diferença fica muito clara quando a gente compara. Uma pergunta normal que é o quê? Uma resposta rápida, direta, sem rodeios. O foco é na velocidade. Agora, com a investigação, a busca por uma resposta detalhada, bem estruturada, analítica. O objetivo aqui é outro, é uma apuração cuidadosa do assunto. E olha, essa frase aqui resume tudo perfeitamente. É como pedir para a IA pesquisar o assunto com mais cuidado. É exatamente essa a mudança de mentalidade. Sair do "me responda" e ir para "pesquise isso com cuidado para mim". É isso que define a técnica. Bom, e o que a gente tira disso tudo? É que essa abordagem de investigação realmente transforma o ChatGPT num assistente de pesquisa pessoal. Ela muda completamente o jeito como a gente pode juntar e entender conhecimento. A grande virada é essa: sair das respostas rápidas e ir para um conhecimento profundo de verdade, sobre praticamente qualquer assunto que se possa imaginar. No fim das contas, o que se ganha com isso é uma ferramenta muito mais poderosa para pesquisa, para aprender, para fazer análises complexas e para explorar ideias novas. Isso amplia demais o que a inteligência artificial pode fazer no nosso dia a dia. E tudo isso deixa a gente com a última pergunta, né? Agora que essa porta se abriu, qual vai ser a primeira investigação?
Que assunto complexo, que ideia fascinante, merece esse mergulho mais fundo. A ferramenta está lá, prontinha para começar a explorar.